Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o programa Direto da Redação, apresentado aqui do estúdio da TV Grande ABC, na cidade de São Caetano, canal 3 da NET, pelas redes sociais, facebook.com/seu canal regional ou facebook.com/jornal ABC Repórter. Você também pode acompanhar a nossa programação pelos sites tvgrandeabc.com e também abcreporter.com.br. No programa de hoje, entrevista o presidente da Câmara de Santo André, Pedrinho Bottaro. Ele é do PSDB e vai falar um pouco sobre as obras na prédio do Legislativo andreense e também sobre uma campanha, um trabalho de conscientização para diminuir e até zerar o consumo de copos plásticos, o uso de copos plásticos no ambiente do Legislativo de Santo André. Pedrinho, seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço a você a oportunidade de nós estarmos aqui hoje e tem muita coisa para falar mesmo. Espero que a gente possa esclarecer a dúvida de todas as pessoas que entram em contato aqui na TV, mas sobretudo para mostrar que a Câmara Municipal tem buscado cada vez mais a sua transparência aliado com a eficiência de todos os atos públicos. Então, essa é a marca que a gente tem imprimido desde o começo do ano na gestão que a gente está à frente da Câmara Municipal. Perfeito. Presidente, vamos aqui já iniciar o nosso bate-papo. Vamos falar desta iniciativa que partiu do seu gabinete de criar uma conscientização sobre o uso de copos descartáveis. Como surgiu essa iniciativa? Enfim, há algumas leis que determinam que, por exemplo, redes de fast food, por exemplo, acabem com a distribuição desses copos, dos canudos plásticos, Sim. Por exemplo. Foi nesse sentido, Pedrinho? Na verdade, desde o ano de 2017, esse é o meu primeiro mandato na Câmara Municipal, e aí na antiga presidência, com o presidente anterior, a gente já tem buscado estabelecer algumas coisas para o princípio de economicidade, ou seja, economizar o gasto público para que realmente no final das contas a gente tenha realmente um melhor aproveitamento do recurso público que é oriundo da Prefeitura Municipal. Então, uma das coisas que a gente chegou a fazer é economizar o volume de combustível, por exemplo, diminuímos o número de assessores, diminuímos o uso também de material de descartável, por exemplo, do toalheiro de papel, por exemplo, foi substituído por secadores de mão. E agora a gente está reforçando essa campanha com essa questão do copo plástico. Porque uma coisa que a gente tem observado, Wilson, é o seguinte, que muitas vezes a arte do convencimento, aliás, as pessoas só agem através da arte do convencimento. É uma questão cultural muito forte. Então, aquela situação, ou você dói no bolso, né? E não seria muito caso da Câmara, a gente não vai punir as pessoas que quiserem usar o copo plástico, mas a gente está apelando por uma conscientização mesmo. Então, a Câmara precisa deixar de adquirir também esses copos plásticos, porque não adianta só a gente economizar no gasto, não usar, mas na aquisição eu também preciso cortar. Então, hoje nós estabelecemos que apenas 2 dias da semana não vão ser utilizados esses copos, e terça, quarta e quinta ainda vai continuar o fornecimento para o servidor público. Mas, em geral, quando o visitante vai até a Câmara, é óbvio que ele vai visitar, ele não leva uma caneca a tiracolo. Então, é óbvio que para essas pessoas a gente ainda vai continuar fornecendo. Mas o objetivo é realmente destacar que o próprio funcionalismo, o colaborador, ele tenha consciência de que ele está ali no dia a dia. Então, ele pode se servir de uma caneca, de um copo, de uma garrafa, justamente visando a questão da economia e também a questão do meio ambiente. Santo André é uma cidade que, infelizmente, ainda tem um grave problema, principalmente nas regiões mais nobres da cidade, tem ainda um acúmulo de lixo úmido com o reciclável junto. Então, a própria Semasa, nós pedimos para que a Semasa fosse até a Câmara Municipal ministrar uma palestra de educação ambiental, né? Antes isso não havia sido feito, então é a primeira iniciativa, mas sobretudo para poder orientar mesmo. Não é só a questão, o canudo não é o vilão não é a sacola plástica, né, como já foi um tempo também discutido. Na verdade,
o vilão é o conjunto da obra toda. Acho que é todas essas coisas unidas na cadeia do plástico que a gente realmente precisa apelar. Acho que hoje estamos falando do copo plástico, mas daqui a pouco a gente vamos falar de outras coisas que até no nosso dia a dia você sabe que você pode optar pela mudança. E, Pedrinho, claro, você destaca aqui a questão da preservação do meio ambiente, reduzindo a quantidade de plástico jogado nos rios, nos mares e tudo mais. Falou também da questão da economia de recursos públicos na compra destes copos. Já tem um estudo, um levantamento de quanto isso vai gerar de economia para os cofres da municipalidade, por exemplo? Na verdade, assim, hoje a gente não conseguiu medir ainda quanto vai ser de diminuição, porque hoje, na verdade, a gente vai começar a fazer esse estudo porque você vai pedindo que os funcionários deixem de utilizar, de consumir. Se os funcionários já não consumindo, a gente vai priorizar o fornecimento para o visitante. Então, depois nós vamos fazer uma média desses visitantes para saber no final do ano quanto que para o ano que vem será adquirido. Então, agora a gente vai começar a calcular, fazer esse estudo do volume realmente. Agora, não só também na questão do plástico, mas também nós implementamos este ano o processo de virtualização de todos os processos da Câmara Municipal. Então nós temos hoje uma plataforma digital. Isso significa o quê, Pedrinho, para o nosso internauta, para o nosso telespectador? O eleitor, o morador da cidade de Santo André, possa entender o que isso representa na rotina administrativa da própria Câmara Municipal e, claro, na economia de papel. É acabar com o papel de vez. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos salas lá na Câmara Municipal que você tem projeto impresso desde 1980, 70 Uau. e pouco. Então, assim, para você ver, cada ofício que o vereador faz, uma indicação. A indicação é quando você manda para o executivo um determinado, indicando que deve ser feito um determinado serviço. Só para você ter uma ideia do volume. Cada vereador pode fazer isso 5 vezes, 5 itens desse numa sessão. Então vamos falar que a gente tem 8 sessões no mês. 8 sessões vezes 20 vereadores, né? Então, assim, isso tudo vai multiplicando, porque na verdade é 8 vezes 5, né? 45, depois você pega esses 45, depois você multiplica por 40, né? Depois você multiplica por 21. Então é um volume muito grande de papéis que a gente vai ter ao longo do tempo, isso nessa legislatura. Então, ao invés da gente fazer protocolar isso via papel, a gente está fazendo tudo isso via sistema. Então, hoje é tudo digital. Então você vai lá e aí fica uma coisa muito mais fácil, porque você não tem local de armazenamento, você não tem material de escritório para você, papel sulfite, lápis, caneta, tudo isso está digital, então você evita, né, você esquece aquele bloquinho, né? Hoje, você tem uma ideia, na Câmara Municipal ainda era confeccionado um bloquinho de recado. E hoje o recado a gente usa mais pelo WhatsApp. Olha, Sim. Alguém te ligou na corporação. Agenda virtual do próprio celular. A gente não usa. Eu mesmo não uso mais agenda impresso. É só da agenda do celular. Então, você começa a ter novas atitudes, novas práticas e que mudar a consciência mesmo. Além de tudo isso, qualquer processo hoje que você quiser consultar, se você entrar por esse site câmarasempapel.santoandré.sp.gov.br, você vai acessar os processos também que já estão digital. Então, ficou muito mais prático. Você não precisa ir lá, oficializar, protocolar, carimbar e aí receber depois a resposta. De repente você pede lá vistas de um processo. De repente tem 300 folhas o processo. Então agora não, agora você pega lá, baixa um PDF e você consegue ver tudo. Isso é legal, Pedrinho, porque reduz, como você disse, o uso de papel, fica muito mais fácil para o morador, para o munícipe ter acesso a esses processos, a consulta acaba sendo muito mais rápida, instantânea, por causa da tecnologia. Facilita essa comunicação também entre os pares, né, entre os assessores, entre os vereadores, porque fica tudo integrado num único sistema. Esses processos, vamos dizer que já estão arquivados, esses documentos mais antigos,
Tem um prazo para que isso seja descartado da forma correta? Enfim, como é que vocês estão lidando com essa situação? Nós criamos uma comissão, a comissão que está avaliando cada documento, que, por exemplo, agora eu não vou saber aos certos prazos, mas, por exemplo, quando você tem um determinado tipo de conta, por exemplo, de uma empresa de telefonia, então ali já tem, claro que você pode guardar aquela conta por 5 anos, que precisa, não, mas agora tem alguns processos que você já pode eliminar por conta da origem. Outros, por exemplo, projeto de lei mesmo, você não pode apagar porque isso é histórico, né? Então também a gente não pode jogar fora. Mas, então hoje a gente está fazendo essa análise criteriosa, né? E aquilo que puder ser digitalizado também vai ser digitalizado. Porém, a partir desse ano, acho que foi mês de março, não entra mais processo por escrito. Então, para você ter uma ideia, nós temos um volume muito grande de ofício de exoneração e nomeação de servidor. Ofício de gente que vai sair de férias. Então, nós temos lá 300 funcionários. Cada um que sai de férias, o presidente tem que assinar. Então, tudo isso a gente já determinou também que seja virtual, porque estamos economizando um volume muito grande. Claro, libera espaço também, libera também o servidor que não vai precisar ficar cuidando daquela papelada, tendo que limpar, catalogar, enfim, são vários benefícios. Mas, Pedrinho, nós vamos voltar a falar sobre este e outros assuntos daqui a pouquinho, depois do intervalo, e eu quero até já adiantar aqui para o nosso internauta, para o nosso telespectador, que as obras no prédio do Legislativo estão bem avançadas e o Pedrinho vai comentar isso daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Fiquem ligados, até já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Ei, quer saber como escolher a sua escola de inglês? Não pergunte pro boneco do posto. Não pergunte pra esse monte de gatos da sorte. Não pergunte pra essa estátua. Nem pra esse cara sem boca, né? Não pergunte pra essa boneca havaiana, pra essa turminha aí ou pro rapaz dessa foto. Mas esse balão de barba vai saber, né? Nah. Pergunte pra quem já faz IASIG e faça a escolha certa. Agora no IASIG você pode falar direto com nossos alunos e pais de alunos, tirar suas dúvidas e descobrir todos os motivos para estudar inglês aqui. Fale com a gente, fale com o mundo. IASIG, você cidadão do mundo. Volta com o programa direto da redação, apresentado aqui do estúdio da TV Grande ABC, na cidade de São Caetano. O entrevistado de hoje, Pedrinho Bottaro, presidente da Câmara Municipal de Santo André, que tem aí desafios importantes, entre eles a reforma do prédio do Legislativo, né, Pedrinho? As obras começaram no começo do ano, está em quase fase final, vamos dizer assim, né, Pedrinho? É verdade, assim, é importante a gente ressaltar que ao longo dos anos a Câmara Municipal tem se modificado bastante. Nós tivemos um problema muito sério anos atrás, que foi de uma infiltração que inundou praticamente a Câmara toda, danificando todos os gabinetes, danificando
todas as paredes, porque são divisórias, danificando todo o piso, o piso que era taco, então apodreceu e depois foi colocado uma manta de plástica em cima, como se fosse emborrachado, né? E ao longo do tempo, aí depois descobriu-se que estava tendo essa infiltração porque a laje foi feita sobreposta uma à outra. Então, jogaram uma camada de cimento, depois veio outro e fez outro. Então, já nós, o ano passado, ainda na gestão do presidente anterior, já foi feito toda essa revitalização do teto, né? Depois, na sequência, nós tínhamos telha de amianto, para você ter uma ideia, que hoje é considerado cancerígena. Sim. Naquela época, 50 anos atrás, não tinha esse destaque. Então foi feito também toda essa, retirou essas telhas e aí reformou a cúpula da Câmara Municipal. Toda a lateral da Câmara foi devolvida a fachada original para ela. Então nós tínhamos também problema na pintura, foi feito todo o jateamento, porque é uma concretização, né? Na verdade é um concreto, é uma manta que foi colocada de concreto, que já existe também. Agora, a reforma que nós estamos dando sequência é justamente a reforma do primeiro andar, que é onde estão os gabinetes dos vereadores. Então, já foi feita a primeira etapa, entregue semana passada, e aí o que foi feito? Toda essa parte de fiação, porque hoje nós não temos o laudo do AVCB, que é o laudo técnico do bombeiro, toda a troca de ar-condicionado. Então, por exemplo, aqui mesmo no estúdio nós temos um ar-condicionado para esse momento, um ar-condicionado atual, novo. Lá o da Câmara a gente tem um ar-condicionado que é aqueles caixa muito antigo, que gastava 5 vezes mais, nenhuma lâmpada de LED, fios soltos. Como houve todo esse problema da infiltração, o piso estava podre, então também a gente teve que retirá-lo. Então tudo isso foi um processo que já foi feito agora, já foi entregue a primeira etapa, nós já estamos na sequência da segunda, já está em execução, e o objetivo é terminar em dezembro. Depois recorrer ao lado do bombeiro, e aí nós vamos ter um prédio novo preparado para os próximos 50 anos. Então, muitas pessoas, às vezes falam assim, nossa, mas era prioridade? Tanta coisa que tem que ser feita na cidade. E eu digo para você que era prioridade, porque o Tribunal de Contas da União, inclusive do Estado, né, inclusive estava apontando para a gente justamente que a Câmara Municipal, ao longo dos anos, tem devolvido muito recurso público por não utilizá-lo, devolvido para o cofre público da Prefeitura, que acabava usando em outras coisas, mas o prédio estava com uma má conservação estrutural. Então, coloca em risco os servidores, os vereadores, o público que vai até a Câmara, né, Pedrinho? Então, assim, as contas, um dos itens, né, lógico, não é o único item que estava prejudicando as contas da presidência, mas um dos itens é esse, o mau uso do dinheiro público em detrimento dessa devolução. Hoje, a gente tem conseguido dar um trabalho, viu, Wilson? Porque, em que pese as pessoas pensam, mas você está lá para isso. Mas eu tenho o meu mandato também como vereador, então eu tenho o trabalho do vereador Pedrinho Bottaro, que é atender a população e cobrar o executivo e as demandas, e hoje eu tenho também um volume muito grande que é administrar a Câmara Municipal, todos os processos que lá entram, todas as ocorrências, e aí às vezes até problema de conflito entre uma área, um departamento e outro, às vezes um processo que está parado e a gente precisa lá colocar, e até mesmo a questão dessa transparência. Agora estamos criando um canal de comunicação forte dentro da Câmara, que vai ser o YouTube. Nós vamos transmitir ao vivo também pelo YouTube todas as sessões solenes e as ordinárias. Então, isso facilita muito, porque acabou a sessão, já está disponível para a população voltar e assistir. Antes não, antes você tinha que aguardar o dia seguinte. O nosso pessoal, o departamento de áudio e vídeo, colocava isso no site, colocava à disposição no dia seguinte. Hoje acabou a sessão, tanto a ordinária quanto a solene, que são as comemorações que nós fazemos, já é de forma instantânea. Então, a Câmara Municipal tem avançado, ganhou uma jovialidade muito grande. Acho que também pelo aspecto de eu ter 36 anos de idade, a gente já vem com um pensamento diferente e é essa nova Câmara que a gente está tentando implantar em Santo André. Pedrinho, você bem disse aqui
que tem o seu mandato parlamentar como vereador, tem que atender às demandas da sociedade, apresentar suas indicações, seus projetos, cobrar do executivo essas demandas, apesar de ter esse alinhamento político, são do mesmo partido, mas eventualmente o prefeito também tem uma sobrecarga de trabalho muito grande e precisa ser cobrado também de algumas demandas da sociedade. Para você, como é essa relação, Pedrinho, de estar em primeiro mandato como vereador e também assumindo a presidência da Câmara? Tudo muito novo. É verdade, porque assim, eu sou o presidente mais jovem da história de Santo André, eu assumi com 35 anos, fiz agora no meio do ano, aniversário, e logo de cara eu já fui líder do governo, então eu comecei o mandato, já virei líder do governo, 2 anos que já foi um desafio, porque o líder do governo já tem atribuições maiores do que os demais vereadores, que é justamente articular todos os projetos do Executivo que vão passar ali na casa, que vão ser votados, e nós nunca perdemos nenhum projeto, né? Todos os projetos do Executivo foram aprovados, não teve nenhuma perda nesse tempo todo, e aí vale lembrar que nós sempre tivemos o apoio também dos secretários de articulação que passaram por lá, mas o prefeito sempre deixou claro essa questão de, por mais que nós estivéssemos no mesmo partido, sempre aquela coisa da observação mesmo, olha, se você vê alguma coisa de errado, a gente pode conversar com ele, pode argumentar, aliás, não deve, né? Ele sempre deixou muito aberto isso. Hoje nós temos uma relação muito próxima, mas ao mesmo tempo de respeito, né? Então, às vezes, a gente verifica algumas coisas que não estão bem, também falamos com ele, porque eu acho que hoje, uma coisa que a gente precisa mudar na consciência da população em geral, e não só da classe política, que a gente tem que olhar aquilo que nos une, não aquilo que nos divide. Então, às vezes, uma bandeira partidária, um ideologismo político diferente, você acaba a política acaba sendo um cenário de conflito. E não é isso que a população quer. A população precisa do problema resolvido. E só entra na resolução quando existe diálogo. Eu defendo muito isso, até por isso que eu fui eleito presidente da Câmara com 18 dos 20 votantes, eu fui eleito com 18 votos, né? Até a bancada de oposição também votou na minha escolha como presidente, justamente porque sabe que a gente está lá para fazer uma política nova. E política nova não é só novo de idade, não, mas também do diálogo, do respeito à opinião alheia, e é isso que eu fiz como líder do governo e agora como presidente, dobrado, porque você também depende ali de outros 20 vereadores que estão ali na casa junto comigo. E, claro, Pedrinho, você citou a questão da idade, um parlamentar jovem, o mais jovem presidente da Câmara na história de Santo André, e o prefeito também, guardado as devidas proporções, claro, se comparado com os outros prefeitos da região do ABC, que já passaram, que estão no poder, também é um prefeito jovem em relação à idade. Eu não lembro ao certo a idade do prefeito, mas ele está na casa dos 40 anos. 43 anos. É algo jovem. Pensamentos diferentes, né, Pedrinho? Diferente daqueles com mais idade, que tenham mais experiência. O que você, como vereador, e o prefeito Paulo Serra também, podem mostrar para aqueles que são mais antigos, que têm mais experiência, vamos dizer assim, na questão da administrativa, ou até mesmo no legislativo, mas vocês vêm de uma outra escola, com outro pensamento, um pensamento talvez mais progressista, enfim, como é lidar com aquelas pessoas que têm um pouco mais de idade, já têm a sua experiência e têm aqueles, digamos, vícios do dia a dia pertinente à idade? Eu acho que é a mudança de cultura mesmo. Você vê que uma iniciativa muito boa que o prefeito Paulo Serra teve, nós apoiamos também, é a questão de você trabalhar também com as startups do município. Então, recentemente, ele buscou dentro da administração pública algumas dificuldades que nós temos e colocou para o mercado. Você tem aí, nós temos um problema, sei lá, de marcação de ponto, por exemplo. E aí colocou lá para as startups, você tem essa solução? E aí até buscando que as startups também venham participar. Então você fala assim, nossa, mas hoje, para você ter uma ideia, nesse sistema Quali Saúde, que foi implementado na cidade, está sendo implementado,
nós ainda tínhamos postos de saúde que você tem um papelzinho, que você tem aquela ficha. Hoje, em qualquer hospital particular que você vai, está no sistema. O médico vai lá, digita seu nome, está lá o prontuário no sistema, e aí esse prontuário precisa estar disponível também na rede municipal de saúde. Então, onde você passar, se é no hospital municipal, se é na UPA, se é num posto de saúde do bairro, precisa estar um sistema integrado ali. Dentro do Quali Saúde, o prefeito também colocou essa visão. Por quê? Porque não dá para ficar, olha, você só pode ser atendido em tal lugar e você não tem o histórico do paciente. Então, isso precisa mudar. Eu acho que a questão da jovialidade trouxe essas iniciativas. Além disso, a vontade política também de mexer em problemas que eram graves da cidade. Por exemplo, essa retomada de Santo André tinha classificação econômica E. A última era F. Então, conforme foram renegociando algumas dívidas e com medidas novas, por exemplo, nós tínhamos dívidas de empresas, pessoas físicas e jurídicas da área de saúde que deviam para o município, impostos como IPTU e ISS, passaram a pagar essa dívida em troca de serviços. Então, ao invés de pagar financeiramente, já estavam devendo o município, então começou a atender também com procedimentos, com cirurgias, atendendo a população que também precisa. Nós tínhamos um déficit de, se eu não me engano, 120 mil procedimentos de 2013 a 2016, uma fila muito grande de procedimentos que estava precisando ser feito. Então, essas novas iniciativas deram para Santo André um novo fôlego e eu tenho certeza que agora é caminhar para frente. Perfeito. Pedrinho, 1 minuto para encerrar o nosso programa, a produção já me informa aqui, mas vou aproveitar aqui para não dizer que não falei das flores. O senhor como presidente da Câmara, como vereador, alinhado ao prefeito Paulo Serra, fica aqui até uma dica, uma queixa de quem frequenta a cidade de Santo André ou atualmente moro no município de Santo André, para que olhem com mais atenção para a Avenida dos Estados. Digo isso porque a avenida, o Rio Tamanduateí, está engolindo a avenida. Já sei que vão falar a seguinte, mas depende do governo do estado, do DAE. Mas eu vou até te interromper. O prefeito já anunciou recentemente que, dentro desse programa Rua Nova, ele pretende também investir na Avenida do Estado. Só. É que a Avenida do Estado, como é do Estado, é uma divisa de município, sempre fica aquela coisa, quem é que vai fazer, de quem é o problema. E o prefeito Paulo Serra já estabeleceu como prioridade também cuidar da Avenida do Estado, até porque ela sempre foi muito conhecida também pelo processo de industrialização. Então, se ela começar a ser engolida, como foi recentemente com as enchentes que nós vimos, realmente a tendência é as pessoas se afastarem dela. Perfeito, Pedrinho. Agradeço aqui a sua participação. Obrigado. Forte abraço e até uma próxima. Obrigado. A gente está à disposição na Câmara Municipal, no Gabinete 1. A gente conta com o trabalho de vocês, com o apoio. Obrigado. A você, meu amigo, a você, minha amiga, meu senhor e minha senhora, um forte abraço. Até o próximo programa. Tchau, tchau.